Uma época em que se valorizou a cultura nacional, a cultura brasileira, por assim dizer. A Belle Époque, que buscava defender a capoeira como ginástica brasileira. Nesse sentido, Coelho Neto representou o ponto alto da versão que defendia a transformação da capoeira em esporte nacional. Conforme Soares, Coelho Neto não apenas realça as qualidades ginásticas da capoeira, ele a celebra como a verdadeira educação física do Brasil, que deve ser ensinada nas escolas, quartéis, lares e em quaisquer lugares e estabelecimentos onde a instrução seja valorizada e seja importante. Em quaisquer lugares em que a instrução educacional seja relevante, seja valorizada. Então, aqui a gente percebe que em alguns espaços dos círculos intelectuais da sociedade do Rio de Janeiro, havia essa conversação para tornar a capoeira uma política pública instrucional, educacional, aplicada nos centros de ensino, em quaisquer espaços em que a instrução educacional fosse tida como relevante. Muito importante. Podemos intuir que, se isso acontecesse, a capoeira seria muito mais importante do que o futebol para o Brasil. O futebol seria muito menos importante que a capoeira na cultura brasileira, se esses esforços fossem levados adiante. Conforme Soares, Coelho Neto não apenas realça as qualidades ginásticas da capoeira, ele a celebra como a verdadeira educação física do Brasil, que deve ser ensinada nas escolas, quartéis, lares e em quaisquer lugares onde a instrução educacional seja valorizada. Soares lembra ainda que Coelho Neto apresentara junto a Luiz Murat um projeto instituindo a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e quartéis. Tal intenção acompanha a visão nacionalista que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade. Algo muito importante, a capoeira dentro do aspecto modernista do Brasil. Vejam só como a capoeira entra dentro das conversações literárias da época. A capoeira influindo na política. Que beleza! Recuperarei aqui, coisa boa. Capoeira, essencialmente brasileira. Soares lembra ainda que Coelho Neto apresentara junto a Luiz Murat um projeto instituindo a obrigatoriedade do ensino da capoeira em escolas e quartéis. Tal intenção acompanha a visão nacionalista que se construiu a partir daquela época, investindo na capoeira como representação autêntica da brasilidade, como podemos perceber neste trecho da crônica intitulada sugestivamente O Nosso Jogo. Em 1910, Germano Harlock, Luiz Murat e quem escreve estas linhas pensavam em mandar um projeto à Câmara dos Deputados, tornando obrigatório o ensino da capoeiragem nos institutos oficiais e nos quartéis. Desistiram, porém, da ideia porque houve muitos que a achassem ridícula. Simplesmente porque tal jogo era, vejam só, brasileiro. Enfim, vamos priorizar e aprender a dar murros. É esporte elegante porque a gente o pratica de luvas, rende dólares e chama-se boxe, nome inglês. A inclusão da capoeira no projeto nacionalista se estenderia ao longo das décadas seguintes.
A ideia de nação, que passava a ser construída por intelectuais da Belle Époque, na qual se avaliava o lugar da capoeira na cultura brasileira, teria continuidade nos escritos de Melo Moraes Filho, que retomaria essa imagem já na década de 1920, afirmando bem assim: a capoeira como arte, como instrumento de defesa, é a luta própria do Brasil. Apesar do desaparecimento da capoeira no Rio de Janeiro do final do século XIX e início do século XX, um mestre de capoeira paulista conhecido como Senhorzinho, apelido de Agenor Moreira Sampaio, manteve uma academia em Ipanema entre os anos de 1920 e 1960. Nela, eliminou o canto e os instrumentos musicais, preocupando-se apenas com as questões física e marcial. À maneira de Mestre Bimba, sem que nunca o tivesse conhecido, misturou a capoeira que aprendeu nas ruas à luta greco-romana e ao boxe. Conforme explicou Muniz Sodré, é que no Rio de Janeiro da década de 1920, como já se encontrava praticamente extinta a perigosa técnica de luta das maltas, restava o aproveitamento ginástico ou pugilístico da velha capoeiragem por jovens bem nutridos da alta classe média. Tratou-se de regramento e controle da capoeira por academias de luta. O disciplinamento marcial da arte capoeiragem. Confirmando essa tendência, surgiu em 1928, no Rio de Janeiro, um manual de Ginástica Nacional Metodizada, capoeiragem regrada, escrito por Aníbal Burlamac, Ozuma nas rodas de capoeira. Essa nova visão da capoeira nos quadros da sociedade urbana da capital revela que, junto com a ampliação dos espaços onde a capoeira pôde ser praticada, ocorreu um processo de socialização e sociabilização altamente marcado pela versão mais atlética, marcial e esportiva que, nas décadas de 1920 e 1930, autores como Coelho Neto e Melo Moraes Filho afirmavam como projeto nacional. Que beleza! Maravilha! Dossiê Capoeira, inventário e registros históricos para a salvaguarda da capoeira como patrimônio cultural do Brasil. Estamos lendo este documento público no contexto do desenvolvimento das atividades da Escola de Campeões. Aprendendo a Aprender, atividade socioeducativa que acontece na Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas, UNIRI, Sistema Socioeducativo do Estado-membro da Federação Distrito Federal. Maravilha!